Em tempos de caos e incerteza, será que existe uma forma de manter a fé inabalável? A maioria das pessoas acredita que basta crer para ter uma vida espiritual forte. Mas Tiago nos ensina que a fé sem ação não tem valor algum. Seu texto não é apenas uma carta, mas um verdadeiro manual de sobrevivência para aqueles que desejam viver de forma íntegra diante de Deus. Como perseverar nas dificuldades, como agir com sabedoria e, acima de tudo, como evitar cair em uma fé vazia. Hoje, vamos mergulhar nos ensinamentos atemporais da carta de Tiago e descobrir como aplicá-los na vida real. Se você quer respostas para essas questões, já deixe o seu like e comente aqui. Qual conselho de Tiago mais marcou a sua caminhada com Deus? A origem e propósito da carta de Tiago. Tiago inicia sua carta de maneira simples, mas poderosa. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, verso 1. O autor poderia ter se apresentado como irmão de Jesus, título que lhe daria prestígio, mas opta por se identificar apenas como servo, demonstrando sua humildade e total submissão a Deus. Essa introdução revela um princípio fundamental que guiará toda a carta. A verdadeira grandeza está na obediência e no serviço a Deus. Tiago não escreveu para se exaltar, mas para ensinar um caminho de fé sólida e prática. A quem Tiago se dirigia? Ele escreve às 12 tribos dispersas, referindo-se às comunidades judaicas espalhadas pelo Império Romano. No entanto, sua mensagem transcende essa audiência inicial, sendo relevante para todos os cristãos que enfrentam desafios na fé. Seu tom direto e prático reflete sua experiência como líder da Igreja de Jerusalém, uma posição que exigia sabedoria para lidar com perseguições, conflitos internos e desafios espirituais. A carta de Tiago não é teórica, mas profundamente aplicada à realidade do dia a dia. A vida de Tiago é uma história de transformação. Inicialmente, ele não cria em Jesus como Messias e chegou a duvidar de sua missão. No entanto, após a ressurreição, teve um encontro pessoal com Cristo e se tornou um dos pilares da Igreja. Sua liderança foi marcada pela firmeza na doutrina e pelo compromisso inabalável com os ensinamentos de Jesus. Ele enfrentou tempos de grande perseguição, vendo muitos cristãos sofrerem e até serem mortos por causa da fé. No entanto, sua resposta foi encorajar os irmãos a permanecerem firmes, ensinando que a fé verdadeira se prova nas dificuldades. Diferente das cartas de Paulo, que costumam abordar doutrinas complexas e explicações teológicas profundas, Tiago escreve com um foco prático. Ele não se preocupa apenas com o que as pessoas creem, mas com o que fazem com essa fé. Para Tiago, a espiritualidade não é algo abstrato, mas deve se manifestar em cada atitude e escolha do cristão. Seus ensinamentos são diretos, muitas vezes desafiadores, exigindo uma resposta imediata de quem os lê. A essência da carta de Tiago é a união entre fé e obras. Ele ensina que a crença genuína sempre se reflete em ações concretas, seja no trato com o próximo, na forma de falar ou na maneira de enfrentar dificuldades. Sua mensagem ecoa como um chamado à coerência cristã. Quem crê precisa viver de acordo com essa fé. Não há espaço para hipocrisia ou religiosidade vazia. Seu estilo se assemelha mais ao dos profetas do Antigo Testamento, confrontando os pecados do povo e chamando-os ao arrependimento e à obediência. Tiago não apenas ensina, mas guia com autoridade e ternura. Ele sabe que viver a fé em um mundo hostil é desafiador e que os cristãos enfrentariam provações e tentações. Por isso, sua carta é um verdadeiro manual para aqueles que desejam perseverar, mesmo quando tudo parece contrário. Seu objetivo é moldar crentes maduros, que não se deixam levar por ventos de doutrina ou por emoções passageiras. Ele deseja que cada cristão desenvolva uma fé robusta,
capaz de resistir aos desafios da vida. Desde os primeiros versículos, a carta de Tiago nos convida a um mergulho profundo em uma fé autêntica. Seus conselhos não são apenas para serem ouvidos, mas para serem praticados. A introdução de sua carta já nos prepara para um ensinamento transformador, que não apenas nos fará refletir, mas exigirá mudanças reais em nossa caminhada com Deus. Alegria nas provações e o crescimento espiritual. Tiago faz uma afirmação surpreendente logo no início de sua carta. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Tiago 1:2. Para muitos, essa ideia parece contraditória. Como alguém pode sentir alegria em meio a dificuldades? No entanto, Tiago não está incentivando um sentimento artificial de felicidade, mas uma compreensão mais profunda sobre o propósito das provações. Ele ensina que os desafios são ferramentas divinas para o crescimento espiritual, moldando o caráter do cristão e fortalecendo sua fé. As provações não são castigos, mas oportunidades. Quando enfrentamos desafios, somos obrigados a depender mais de Deus e menos de nossas próprias forças. É nesse processo que nossa fé se torna mais forte e madura. Tiago compara essa experiência ao refinamento do ouro no fogo. As dificuldades eliminam as impurezas da nossa vida e nos tornam mais resistentes. Sem essas provações, nossa fé permaneceria superficial, frágil e facilmente abalada pelas circunstâncias. A perseverança é um dos frutos mais valiosos das provações. Em tempos difíceis, aprendemos a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos totalmente o que Ele está fazendo. Tiago explica que a paciência gerada pelas dificuldades nos leva à maturidade espiritual, tornando-nos completos e firmes na fé. Assim como um atleta fortalece seus músculos ao enfrentar treinos rigorosos, o cristão fortalece sua fé ao passar por tribulações. Um dos exemplos mais marcantes desse princípio na Bíblia é a história de Jó. Esse homem justo passou por perdas devastadoras, mas permaneceu fiel a Deus. No final, sua perseverança foi recompensada e sua vida restaurada. Tiago menciona Jó como um modelo de paciência, mostrando que aqueles que confiam no Senhor, mesmo em meio ao sofrimento, experimentam o agir de Deus de forma poderosa. No entanto, a tendência natural do ser humano é evitar qualquer tipo de sofrimento. A cultura moderna nos ensina a buscar o caminho mais fácil, sem dificuldades ou desafios. Mas Tiago nos convida a uma visão diferente. As dificuldades são uma parte essencial da caminhada cristã e servem para nos tornar mais semelhantes a Cristo. O próprio Jesus enfrentou rejeição, perseguição e sofrimento, mas nunca se desviou de sua missão. Além de produzir perseverança, as provações revelam o que há dentro do nosso coração. É fácil demonstrar fé quando tudo está indo bem, mas é nos momentos de crise que mostramos no que realmente acreditamos. Tiago nos desafia a enxergar cada dificuldade como uma oportunidade de crescimento espiritual, confiando que Deus está no controle e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. As palavras de Tiago não minimizam a dor das provações, mas oferecem uma perspectiva maior. Deus usa os desafios para nos moldar e nos preparar para algo maior. A questão não é se enfrentaremos provações, mas como responderemos a elas. Se tivermos a atitude correta, sairemos delas mais fortes, mais sábios e mais próximos de Deus. A sabedoria divina e a necessidade de confiança em Deus. Tiago nos ensina que a sabedoria é um dos dons mais preciosos que podemos receber de Deus. Ele escreve: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada." Tiago 1:5. Esse versículo revela uma verdade fundamental. A
A sabedoria não é algo que adquirimos apenas com experiência ou conhecimento humano, mas um presente divino concedido àqueles que pedem com fé. A sabedoria que vem de Deus é muito diferente da sabedoria terrena. A Bíblia nos mostra que a sabedoria humana muitas vezes está manchada por orgulho, egoísmo e busca por poder. Em contraste, a sabedoria celestial é pura, pacífica e cheia de misericórdia. Ela nos guia em nossas decisões e nos ajuda a enxergar a vida a partir da perspectiva de Deus. Tiago reforça que essa sabedoria não apenas orienta nossos pensamentos, mas transforma nosso caráter, tornando-nos mais pacientes, justos e amorosos. Pedir sabedoria a Deus é um ato de humildade. Quando reconhecemos que não temos todas as respostas, abrimos espaço para que Deus nos conduza. No entanto, Tiago faz uma advertência importante. Quem pede sabedoria deve fazê-lo com fé, sem duvidar. Ele compara a pessoa que duvida a uma onda do mar, instável e levada pelo vento. Tiago 1,6. A dúvida enfraquece nossa confiança em Deus e nos impede de experimentar plenamente sua orientação. A fé e a sabedoria andam juntas. Muitos querem receber respostas de Deus, mas não estão dispostos a confiar nele completamente. Querem uma direção clara, mas hesitam em obedecer. Tiago nos desafia a cultivar uma fé firme, que não oscile diante das circunstâncias. Somente assim poderemos receber a sabedoria necessária para lidar com os desafios da vida. Um exemplo bíblico de alguém que buscou a sabedoria divina foi o rei Salomão. Quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir qualquer coisa, ele escolheu sabedoria para governar seu povo. Essa escolha agradou a Deus, que não apenas lhe concedeu sabedoria, mas também riquezas e honra. No entanto, Salomão, ao longo do tempo, se desviou desse caminho e permitiu que influências externas o afastassem da verdadeira sabedoria. Essa história nos ensina que não basta receber sabedoria. É preciso permanecer fiel a Deus para que ela continue a guiar nossas vidas. Além de nos beneficiar individualmente, a sabedoria divina nos capacita a aconselhar outros e a promover a paz ao nosso redor. Tiago nos lembra que a verdadeira sabedoria se manifesta em atitudes humildes e justas. Enquanto a sabedoria do mundo leva à rivalidade e à ambição egoísta, a sabedoria do alto nos conduz a um espírito de serviço e compaixão. Buscar a sabedoria de Deus é um chamado à humildade e à confiança. Não é algo que adquirimos por mérito próprio, mas um presente que Deus concede graciosamente àqueles que o buscam. Essa sabedoria nos fortalece para enfrentar desafios, tomar decisões corretas e viver em conformidade com a vontade divina. A relação entre riqueza e humildade. Tiago faz uma declaração surpreendente sobre riqueza e humildade. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Tiago 1, 9 a 10. Esse ensinamento inverte a lógica do mundo. Enquanto a sociedade valoriza status e bens materiais, Tiago nos lembra que, diante de Deus, a verdadeira riqueza está na fé e na humildade. A riqueza, segundo Tiago, é passageira. Ele usa a imagem da flor do campo que murcha e desaparece sob o calor do sol. Da mesma forma, aqueles que confiam em suas posses inevitavelmente verão sua fortuna desaparecer. Tiago não condena a riqueza em si, mas o apego excessivo a ela e a falsa segurança que proporciona. Muitos acumulam bens como se fossem durar para sempre, mas esquecem que a vida é breve e que apenas o que é eterno realmente importa. Esse ensino ecoa as palavras de Jesus, que advertiu que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. A questão não é o dinheiro em si, mas a forma como ele domina o coração humano. Quando as riquezas se tornam um ídolo, afastam a pessoa de Deus e das prioridades do reino.
Tiago desafia os cristãos a não se deixarem seduzir pelo poder e pelo conforto material, mas a buscarem uma vida de contentamento e generosidade. Ao mesmo tempo, Tiago exalta a condição dos humildes. Ele ensina que aqueles que têm pouco nesta vida devem se alegrar, pois são ricos espiritualmente. Essa ideia pode parecer difícil de aceitar, mas reflete uma verdade profunda. As dificuldades desta vida nos ensinam a depender mais de Deus. A riqueza muitas vezes traz ilusão de autossuficiência, enquanto a humildade nos mantém conectados ao Senhor. O próprio Jesus é o maior exemplo dessa inversão de valores. Sendo Deus, ele escolheu nascer em uma família humilde e viver uma vida simples. Ele não buscou poder terreno, nem acumulou riquezas, mas serviu aos outros, e ensinou que o maior no reino dos céus é aquele que se humilha. Tiago nos convida a seguir esse exemplo, valorizando mais a riqueza espiritual do que os bens materiais. Além disso, Tiago alerta contra a parcialidade dentro da igreja. Em sua carta, ele denuncia aqueles que tratam os ricos com privilégios, enquanto desprezam os pobres. Para Deus, todos têm o mesmo valor, e a verdadeira fé se manifesta no amor ao próximo, independentemente da posição social. Ele nos desafia a refletir sobre como tratamos as pessoas ao nosso redor e se estamos reproduzindo injustiças dentro da comunidade cristã. A mensagem de Tiago nos leva a uma grande reflexão. Onde está a nossa confiança? No dinheiro, na segurança terrena ou em Deus? Ele nos lembra que tudo o que possuímos é transitório e que nossa verdadeira riqueza está em nossa comunhão com Deus. Essa perspectiva nos desafia a viver com generosidade, humildade e contentamento, sabendo que o que realmente importa não pode ser comprado. A importância de praticar a palavra de Deus. Tiago nos faz um chamado claro. Não basta apenas ouvir a palavra de Deus, é preciso colocá-la em prática. Ele escreve: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1:22. Esse ensinamento confronta diretamente aqueles que tratam a fé como algo teórico, sem impacto real na vida cotidiana. Para Tiago, a fé verdadeira se manifesta em ações concretas e em transformação visível. Para ilustrar essa verdade, ele usa a metáfora do espelho. Quem apenas ouve a palavra, mas não a pratica, é como alguém que olha para o próprio reflexo, mas logo esquece sua aparência. Essa imagem é poderosa. A Bíblia revela nossa verdadeira condição espiritual, mostrando onde precisamos mudar. No entanto, se apenas escutamos as verdades de Deus sem aplicá-las, estamos ignorando o que Ele quer transformar em nós. Jesus reforçou essa mesma ideia na parábola dos dois construtores. O que ouve e pratica a palavra é como um homem sábio que constrói sua casa sobre a rocha, firme diante das tempestades da vida. Já aquele que apenas ouve, mas não age, é como alguém que constrói sobre a areia e vê sua casa desmoronar. Tiago segue essa mesma linha de ensino, mostrando que uma fé sem obras não tem fundamento e não pode resistir aos desafios. Outro aspecto que Tiago destaca é a transformação interna que a palavra de Deus produz. Ele se refere à Bíblia como a lei da liberdade, Tiago 1:25, um conceito que pode parecer contraditório. No entanto, ele nos ensina que seguir os princípios divinos não nos aprisiona, mas nos liberta do pecado e nos conduz a uma vida plena. Aqueles que vivem em obediência experimentam uma liberdade verdadeira, pois não são mais escravos de suas próprias inclinações. Tiago também nos mostra que praticar a palavra tem impacto direto em nossos relacionamentos. Ele menciona o controle da língua, o cuidado com os necessitados e a busca por uma vida pura diante de Deus. Isso significa que a fé não pode ser apenas um discurso bonito, mas precisa ser expressa no modo como tratamos as pessoas e enfrentamos o dia a dia.
Um cristianismo que não se traduz em amor, justiça e misericórdia está distante do que Deus deseja. O exemplo de vida de Jesus é a maior demonstração desse princípio. Ele não apenas ensinou sobre o amor ao próximo, mas viveu esse amor em cada atitude, curou os enfermos, alimentou os famintos e acolheu os marginalizados. Tiago nos lembra que seguir a Cristo significa imitar seu exemplo, colocando nossa fé em ação. A mensagem de Tiago nos leva a um exame profundo. Estamos apenas ouvindo a palavra de Deus ou realmente vivendo de acordo com ela? Ele nos desafia a abandonar qualquer religiosidade superficial e abraçar uma fé prática e transformadora. A verdadeira espiritualidade não se mede pelo que sabemos, mas pelo que fazemos com esse conhecimento. Fé e obras, a evidência de uma vida transformada. Tiago apresenta uma das declarações mais impactantes de sua carta. A fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Essa afirmação confronta diretamente a ideia de que basta acreditar em Deus para viver uma vida cristã autêntica. Para Tiago, a verdadeira fé não é apenas intelectual ou emocional, mas se manifesta de forma visível por meio de ações concretas. Ele nos ensina que crer não é suficiente se essa crença não resulta em transformação e compromisso com o próximo. Ele desafia seus leitores com uma ilustração prática. Se alguém vê um irmão passando necessidade e apenas lhe deseja coisas boas sem oferecer ajuda, de que adianta essa fé? Essa passagem nos ensina que a fé genuína não pode ser indiferente à dor do próximo. O verdadeiro cristão não apenas fala sobre amor, mas demonstra esse amor com atitudes. A fé viva se expressa na compaixão, na generosidade e na disposição de servir. Tiago usa exemplos bíblicos para reforçar sua tese. Ele cita Abraão, que demonstrou sua fé ao obedecer a Deus, mesmo quando foi desafiado a sacrificar seu próprio filho. Sua fé não era passiva, mas ativa e demonstrada por meio de ações. Da mesma forma, Raabe, a prostituta de Jericó, arriscou sua vida para proteger os espias israelitas, mostrando sua confiança no Deus de Israel. Ambos foram justificados não apenas por crerem, mas por colocarem sua fé em prática. Outro argumento forte de Tiago é que até os demônios creem na existência de Deus, mas essa crença não os salva. Isso significa que reconhecer a verdade não é o suficiente. A diferença entre um cristão verdadeiro e alguém que apenas acredita em Deus está na obediência e na transformação que essa fé produz. A fé morta é estéril, sem frutos, sem impacto na vida de quem a possui ou na vida daqueles ao seu redor. O ensino de Tiago não contradiz a mensagem de Paulo sobre a justificação pela fé. Enquanto Paulo enfatiza que a salvação não vem pelas obras, Tiago destaca que a fé verdadeira naturalmente gera boas obras. Não somos salvos por aquilo que fazemos, mas quem realmente foi salvo demonstrará isso por meio de uma vida alinhada com os princípios do reino de Deus. Esse ensinamento nos convida a uma profunda reflexão. Como temos vivido nossa fé? Será que ela é apenas um conceito teórico ou se traduz em ações práticas? Tiago nos desafia a provar a autenticidade da nossa fé através do serviço, do amor e da obediência. A fé que agrada a Deus não é uma fé acomodada, mas uma fé que se move, transforma e impacta o mundo ao nosso redor. Diante de tudo o que aprendemos na carta de Tiago, fica uma pergunta essencial. Sua fé está viva ou morta? A Bíblia nos mostra que acreditar em Deus não é o suficiente. É preciso demonstrar essa fé em atitudes, escolhas e compromissos diários. Tiago nos ensina que a verdadeira espiritualidade não se limita a palavras bonitas ou rituais religiosos, mas se revela na forma como tratamos as pessoas, lidamos com desafios e buscamos a Deus em todas as áreas da vida. Agora, reflita. Sua fé tem produzido frutos?
Você tem buscado a sabedoria de Deus ou confiado apenas em seu próprio entendimento? Tem vivido uma vida de humildade ou se apegado às riquezas e seguranças do mundo? E, acima de tudo, você tem praticado a palavra ou apenas ouvido sem agir? Essas são questões que determinam não apenas o rumo da sua vida espiritual, mas também o impacto que você tem no mundo ao seu redor. A fé verdadeira muda vidas, transforma corações e reflete o caráter de Cristo. Por isso, este é o momento de decidir. Você será apenas um ouvinte da palavra ou alguém que vive conforme os ensinamentos de Deus? Não permita que sua fé se torne vazia e estéril. Viva com propósito, com paixão e com compromisso genuíno com o reino de Deus. Se esse conteúdo falou ao seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você continuará recebendo ensinamentos profundos que irão fortalecer sua fé e te guiar para uma vida cristã autêntica. E não se esqueça de deixar nos comentários qual ensinamento de Tiago mais impactou você. Sua participação é essencial para espalharmos essa mensagem ao maior número possível de pessoas.